Resposta a Guilherme Boulos, o vigarista delirante que, atendendo às ordens de seu partido, quer me eliminar do debate. E, claro, ele avança no antissemitismo também. Guilherme Boulos, o dono do MTST, o auto-intitulado Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, escreveu uma coluna na Folha Online com ataques a mim. Já publiquei seu texto no blog com uma breve resposta. Vamos, agora, a considerações nem tão breves. Sua coluna segue em vermelho, interrompida por considerações minhas, em azul. Boulos, a direita brasileira já foi melhor. Teve nomes como Roberto Campos e José Guilherme Melchior entre seus quadros, formulando sobre teoria econômica e política internacional. Naquele tempo, a direita recorria a argumentos, além do porrete. Hoje restou apenas o porrete, aplicado a esmo sem maiores requintes de análise. Reinaldo, haviam-me dito, e eu achava, sim, tratar-se de um erro, que esse cara era melhor. Já vivi o bastante para acertar na primeira impressão, quase sempre ao menos. Se há crítica vulgar, intelectualmente vigarista, picareta mesmo, é esta. A direita brasileira já foi melhor. 10 entre 10 esquerdistas michurucas, como é o caso desse rapaz, a repetem. Dizer o quê? Em primeiro lugar, esquerdistas não são exatamente bons juízes da qualidade da direita. Em segundo lugar, sempre que se buscam os tais direitistas melhores, eles não variam muito. Melchior, que nem de direita era, e Campos. Em terceiro lugar, note-se que, para eles, direitistas respeitáveis estão necessariamente mortos. Como esquecer que, vivo, Melchior foi alvo de um abaixo-assinado promovido por amiguinhos de Marilena Chauí, inconformados com o fato de que o intelectual apontará um óbvio plágio no livro Cultura e Democracia, de autoria da sedizente filósofa. Ela havia traduzido sem querer, sabem? Algumas páginas de um livro de Claude Lefort. Na obra desta senhora, em suma, havia coisas novas e boas. As novas não eram boas, e as boas não eram novas. E Campos? Durante anos foi tratado como mero conspirador, chamado jocosamente de Bob Fields pelas esquerdas, que o consideravam americanista e entreguista. Aí eles morreram. Foram alçados ao panteão dos direitistas melhores. Só para constar, nem Melchior nem Campos formularam sobre para empregar a regência energúmena de Boulos, política internacional ou política econômica respectivamente. Isso é só a voz da ignorância posando de sábia. Vá se instruir, rapaz. Quanto a porrete, dizer o quê? A esquerda radical conta a sua história em cadáveres. Os liberais, em direitos individuais. Boulos, impressiona o baixo nível intelectual dos representantes da direita no debate público nacional. Não elaboram, não buscam teoria nem referências. Não fazem qualquer esforço para interpretar seriamente a realidade. Apenas atiram chavões, destilando preconceitos de senso comum e de classe. Reinaldo, é um artigo ginasiano. Eu escrevi uma coluna sobre Boulos na Folha. Está aqui. Ele, como se vê, responde. Comparem os textos. Avaliem quem apela à teoria e quem se limita ao xingamento. Ele babá, sim, mas ignorei esse aspecto em meu artigo porque não é relevante. Como? Esforço para interpretar seriamente a realidade. Quer dizer que, caso eu me dedique a esse ofício, vou necessariamente concordar com ele. O link do meu artigo está aí. Procurem lá os preconceitos de senso comum e de classe. Se eu me considerasse um bom juiz das esquerdas, eu diria que elas já foram melhores, não é? Já houve Caio Prado. Hoje, há Guilherme Boulos. Boulos, Reinaldo Azevedo é hoje o maior representante dessa turma, com 150 mil acessos diários em seu blog mostra que há um nicho de mercado para suas estripulias. Ao lado dele tem gente como o Rodrigo Constantino, aquele que se orgulha das viagens a Miami e se despontou como legítimo defensor dos sacoleiros da Barra da Tijuca. Antes os intelectuais de direita iam fazer estudos em Paris, agora vão comprar roupas em Miami. Sinal dos tempos e das mentes. Reinaldo, você está errado, a média diária é superior a 200 mil acessos. O mercado para as minhas estripulias é bem maior.
Nunca estive em Miami. E não é por preconceito. Só entro em avião em último caso, e não há um último caso que possa me levar para lá. A ignorância de Boulos é assombrosa até quando tenta fazer alguma ironia. Paris sempre foi a meca dos intelectuais de esquerda. Os liberais, que ele chama direita, preferem outras praças, onde a guilhotina, por herança e atavismo, não separa o pensamento do pescoço. Boulos me decepciona um pouco. Passaram-me a impressão de que estávamos, sei lá, diante de um Marat dos trópicos, de um Saint-Just da Vila Madalena. É só um Zé Mané que não ouviu o número necessário de nãos quando era criança e se transformou em um pivete de classe média, repetindo chavões do igualitarismo. Bolos, dispostos a tudo para fazer barulho no debate público, mas sem substância em suas análises, aproximam-se frequentemente de um discurso delirante. Reinaldo, qual é a substância das análises de Bolos? Qual é o pensamento desse chefe de milícia? Porque ele não produz teoria demonstrando a economicidade de sua luta. Porque ele não evidencia, também no campo da teoria, que o roubo da propriedade alheia é uma forma eficiente de redistribuição da riqueza. Esse rapaz tem arrogância própria dos ignorantes, e isso, sim, é um traço de classe. Mas é agora que a coisa começa a ficar divertida. Boulos, Reinaldo Azevedo jura que o governo petista quer construir o comunismo no Brasil. E vejam, ele não está falando do Lula de 1989, mas do governo do PT de 2003 a 2014. Sim, o mesmo que garantiu lucros recordes aos bancos e empreiteiras na última década. Que manteve as bases da política econômica conservadora e que nem sequer ensaiou alguma das reformas populares historicamente defendidas pela esquerda. Neste governo que, com muito esforço, pode ser apresentado como reformista, ele enxerga secretas intenções socializantes. Certamente com o apoio da Odebrecht de Cátia Abreu. Só no delírio. Reinaldo, vamos lá. Se alguém encontrar algum texto em que eu jure ou mesmo sugira que o PT quer construir o comunismo no Brasil, paro de fazer este blog, de escrever minhas colunas na Folha e de falar na Jovem Pan. Boulos não suportou as verdades que eu disse sobre ele em minha coluna e decidiu responder, dizendo mentiras sobre mim. Ao contrário, rapaz. Eu sempre fiz pouco caso da profissão de fé socialista do PT. Eu considero seus amiguinhos oportunistas, Boulos. Comunistas, não. São defeitos de caráter distintos. O arquivo do meu blog está aí, à disposição. Já escrevi centenas de textos sobre a intimidade do PT com o setor financeiro e suas relações incestuosas com o capital. Boulos não reconhece os limites da lei e do Estado de Direito, dentro de sua deformação essencial, no entanto, poderia ser um debatedor honesto, mas ele não é. Honestidade no debate de ideias requer informação e formação intelectual, o que ele não tem. Atribuir ao outro o que ele não pensa, e nunca escreveu, para contestá-lo não é só coisa de um mau debatedor. É coisa de um mau caráter. Boulos, para ele, João Goulart é que era golpista em 64, Reinaldo, não, eu afirmei que a democracia morreu em 1964 por falta de quem a defendesse, Goulart inclusive. E, sim, ele flertou com o golpe, está documentado, mas não levou a ideia adiante porque lhe faltaram condições. Vai estudar, ignorante. Boulos, os Black Blocs são amigos do ministro Gilberto Carvalho. Reinaldo, Gilberto Carvalho confessou em entrevista que fez várias reuniões com eles. Se são amigos, não sei. Interlocutores, com certeza. Fatos. Boulos, e as pessoas só são favoráveis às faixas exclusivas de ônibus por medo de serem acusadas de elitistas. Assim, sem esquecer que a mídia brasileira, a começar pelas organizações Globo, é controlada sistematicamente pela esquerda. Ele baba, ele xinga, ofende os fatos e fantasia perigos. Lembra, embora com menos poesia, Dom Quixote atacando os moinhos de vento. Reinaldo, Boulos acha que pode invadir o pensamento alheio mais ou menos como invade a propriedade alheia. A referência às faixas é patética. Eu me referi a um dado em particular da pesquisa, segundo o qual os motoristas de carros defendem as faixas.
É simples. Não há razão objetiva para isso. Mas não me estenderei a respeito. Os 47% de ruim e péssimo e os 15% de ótimo e bom de Haddad, seu amiguinho, argumentam por mim. E, é evidente, nunca escrevi que a mídia brasileira, expressão que não emprego, é controlada pela esquerda. O que digo, de forma inequívoca, é que a imprensa veicula, majoritariamente, valores de esquerda. Fatos. Eu bado, eu xingo. Boulos não é aquele rapaz que prometeu fazer correr sangue durante a Copa se suas reivindicações não fossem atendidas. Quanto ao mais, dizer o quê? Referir-se a Dom Quixote para atacar um adversário que ele pretende tão desprezível é só mais uma expressão saliente de burrice. Boulos deve ter lido no Gorogli que o Quixote era um passadista maluco, que buscava restaurar um tempo irremediavelmente perdido, etc. Não, meu velho. A disputa que há lá é de valores. Não me sinto à altura da personagem, nem por associação de ideias. Boulos, a pérola mais recente é escabrosa. Israel seria vítima do marketing internacional do Hamas. No momento em que o mundo vê a olhos nus centenas de palestinos serem massacrados na faixa de Gaza, ele denuncia uma conspiração internacional de mídia contra o Estado de Israel. Encontrou eco no também direitista delirante Luiz Felipe Pondé, em artigo nesta Folha. Teoria da conspiração vai lá, até pode ter seu charme, mas, como dizia Napoleão, entre o sublime e o ridículo há apenas um passo. Reinaldo Azevedo e seus sequazes já atravessaram faz tempo esta fronteira. De fato, os textos que têm se prestado a publicar acerca do genocídio na Palestina já superaram o ridículo, chegaram ao cinismo. Dizer que as crianças mortas na faixa de Gaza são marketing é uma afronta do mesmo nível da deputada sionista que defendeu o extermínio em série das mulheres palestinas para impedir a procriação. É apologia covarde ao genocídio e ao terrorismo de Estado. Reinaldo, afirmar que há um genocídio de palestinos ultrapassa o limite da delinquência intelectual. É um crime moral, especialmente quando se atribui a ação genocida aos judeus. Não é preciso ser muito sagaz para perceber que se está diante de uma das várias expressões da negação do Holocausto. E é claro que esse cara não me surpreende com essa afirmação asquerosa. Boulos acredita que pode participar desse debate apelando às citações do Gogli. Não pode, não. Eu o desafio a demonstrar que escrevi que crianças mortas na faixa de Gaza são puro marketing. É mentira. É coisa de um vagabundo intelectual. O que aponto, sim, desde sempre, é o culto da morte celebrado pelo Hamas. Publiquei neste blog um vídeo em que um porta-voz do movimento terrorista concede uma entrevista defendendo abertamente a prática dos escudos humanos. É Boulos, o filhinho de papai que está brincando de socialismo, a acusar os outros de cruzar a fronteira do ridículo. Boulos, a direita se diferencia da esquerda, dentre outras coisas, pela análise dos fatos, mas não por criar fatos ou ignorá-los. Ao menos quando tratamos de uma direita séria. Reinaldo, a análise que esse cara faz da guerra entre Israel e o Hamas demonstra o apego que tem aos fatos. Falta-lhe a honestidade básica para, ao menos, responder ao que o outro efetivamente escreve ou pensa. Dispenso-me de indagar o que ele acha dos mais de 2.000 foguetes que o Hamas disparou contra Israel em 15 dias. Boulos, no caso de Reinaldo Azevedo e dos seus, estamos num outro campo, não é apenas a direita. É uma direita delirante. A psiquiatria clínica é clara. Negação dos dados da experiência, somada a uma reconstrução da realidade pela fantasia chama-se delírio. Aqui há ainda o agravante da fixação em temas recorrentes. PT, movimentos populares e mais uns 2 ou 3. Reinaldo, falou o especialista em psiquiatria. É evidente que eu não esperaria que ele fosse, nessa área, um exemplo de ética. Como se nota, no mundo em que Boulos estivesse no poder, eu seria mandado para o hospício ou para um campo de reeducação. É o burguesote radical convertido em líder de sem-teto que vem falar em negação dos dados da experiência. É Guilherme Boulos, que se pretende líder até do movimento dos sem iPhone, que vem falar em fantasia.
Boulos, um delírio em si é inofensivo, o problema é quando começa a juntar adeptos, movidos por ódio, preconceitos e mentiras. É assim que nascem os movimentos fascistas. Quem defende extermínio higienista em Gaza também deve defendê-lo no complexo do Alemão ou em Paraisópolis. Reinaldo, extermínio higienista em Gaza, mas Israel está fora de Gaza faz tempo. Quem elimina seus adversários no território é o Hamas. E as vítimas são os próprios palestinos. Quem vem falar de movimento fascista, o cara que cerca a Câmara dos Vereadores para impor no berro a sua vontade? O cara que organiza a sua milícia para furar a fila dos cadastrados que estão à espera de casa? O cara que caça dos paulistanos o direito constitucional de ir e vir? O cara que ameaça fazer correr sangue se a sua vontade não for satisfeita? O cara que decide tomar na marra terrenos cuja propriedade é regular e legal? Fascista é Boulos. Fascista e antissemita. Boulos, Reinaldo Azevedo certamente ainda não representa um risco político real, mas o crescimento de seus seguidores é um sintoma preocupante da intolerância e desapego aos fatos que ameaçam o debate público no Brasil. Reinaldo, atenção, ele está fazendo um alerta, viu, pessoal? Boulos, a exemplo do PT, ele não passa de mero estafeta do petismo, também acha que faço mal ao debate público. Por isso o seu partido me botou na tal lista negra. Ora, o que ele está sugerindo? Que eu seja eliminado enquanto é tempo. O sujeito que não respeita a Constituição, que não respeita o Código Penal, que não respeita o Código Civil, que ignora as regras mais elementares da convivência civilizada, está fazendo um alerta. Eu e meus seguidores ameaçamos o debate público. Vocês já me viram liderando milícias por aí? É um engano imaginar que Boulos se distingue no PT. É a pessoas como ele que recorrem os Gilbertos Carvalhos e Fernandos Haddades da vida. Vocês acham o quê? Que as suas ações delinquentes durante a votação do plano diretor da cidade não estavam devidamente coordenadas com o partido e com o prefeito. Quando Lula fala em se reaproximar dos movimentos sociais, pense em gente como esse rapaz. Ele é parte essencial da máquina autoritária petista. Não, meus caros, Boulos, PT e toda essa gente não vão construir o socialismo no Brasil. Socialismo não há mais. Eles são, isto sim, autoritários. E têm o anseio de tomar lugar da sociedade. Foi assim que esse bestalhão se tornou hoje o agente imobiliário mais importante de São Paulo. Ele está bravo comigo porque decidi prestar atenção a seu movimento, eu e o Ministério Público de São Paulo. Hoje, ele se tornou um coronel urbano, o dono do programa de habitação da cidade. Haddad, o seu aliado, mantém escondido o cadastro das pessoas à espera de casa. É preciso que fique claro. Boa parte da ação de Guilherme Boulos é crime caracterizado no Código Penal. Ele fala em fatos, pois é. A Folha, o jornal em que ele escreve, decidiu visitar uma das invasões que ele promove, no bairro do Morumbi. Não havia pessoas lá. Só barracas. Seus invasores eram de mentirinha. Os sem-teto de Boulos não existem, não no número que ele alardeia. Mas existe o MTST, o aparelho. Compreendo, não se chega a ser um Boulos na vida sem ser também um vigarista. PS, sim. Boulos havia escrito 4 colunas na Folha. Ninguém tinha dado a menor bola. Na quinta, resolveu me atacar. Virou o mais lido do dia. Esperto esse moço. De líder do MSL, Movimento dos Sem Leitores, ao topo. Com a ajuda do Reinaldo Azevedo. Ele não é o primeiro. A turma do MSL sempre espera a minha ajuda. Por Reinaldo Azevedo,